Fala pessoal, bem-vindos a mais um Descomplicando o Direito do Trabalho. Antes de adentrarmos ao tema de hoje, por favor se inscreva no meu canal e ative o sininho para que você receba as notificações sempre que eu postar novos vídeos. Mais uma vez, como vocês estão vendo, eu vou tratar da medida provisória 936. No entanto, o enfoque de hoje será a portaria 10486 de 2020. Pessoal, duas coisas me motivaram a gravar esse vídeo de hoje. Primeiro foi a live que nós fizemos recentemente, que está aqui no nosso canal, com os professores Yuri Pinheiro, Thiago Raso e Ricardo Guimarães. Naquela ocasião, nós debatemos o seguinte: tendo em vista a impossibilidade de concessão do benefício emergencial, o chamado BEPER, que a portaria chama de BEM, para aqueles que já recebam outro benefício de prestação continuada, com exceção de pensão por morte e auxílio doença acidentário, será que ainda assim persistiria a possibilidade jurídica de suspensão deste contrato ou de redução da jornada e dos salários deste trabalhador, por exemplo, aposentado? O segundo motivo foi justamente o post que eu fiz recentemente, motivado aí já pela redação da portaria 10486. Eu postei o seguinte, que o aposentado não mais poderia ter o seu contrato suspenso ante a regulamentação ora editada. E é isso que eu quero tratar com vocês, que gerou bastante polêmica e de fato é um tema muito intrigante. E para melhor compreensão de toda a situação, gente, eu trago a vocês aqui novamente a redação do artigo 6º da medida provisória 936. A primeira polêmica que existiu e ainda existe, e recebi diversos telefonemas, principalmente de pessoas que atuam mais na área da contabilidade e também com direito previdenciário, foi quanto à nomenclatura dada pela medida provisória, que foi benefício de prestação continuada. Muitos confundiram com o BPC, aquele justamente que ficou em evidência durante a reforma da Previdência Social, aquele benefício de natureza assistencial que eu vou falar logo mais adiante. Então, a redação do artigo 6º diz o seguinte: o valor do benefício emergencial de preservação de emprego e da renda terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado terá direito, observadas as seguintes disposições. E aí o parágrafo 2º do artigo 6º diz: o benefício emergencial não será devido ao empregado que esteja, inciso 2, alínea A, em gozo de benefício de prestação continuada. E aí muitos passaram, repito, a entender que era o BPC. Mas a continuidade da redação aqui, da linha A, do inciso 2, nos leva à conclusão diversa. Diz a linha A, então, não tem direito aquele que estiver em benefício de prestação continuada do regime geral da Previdência Social ou dos regimes próprios da Previdência Social, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 124 da Lei 8213. Então, o que diz o artigo 124? Para que fique tudo muito claro para você que está nos assistindo. Caput do artigo 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social. Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. Gente, antes mesmo da edição da portaria, eu já tinha expressado meu entendimento na live, assim como os colegas que lá compareceram, professores Yuri, Thiago e Ricardo, no sentido de que não se trata do BPC. Prova disso é que o artigo 124 da Lei 8213, ao qual é feita remissão pela medida provisória 936, diz qualquer benefício de prestação continuada. E mais adiante, faz a exceção da pensão por morte e auxílio doença, auxílio-acidente. Então fica muito evidente, muito claro, que esse benefício de prestação continuada nada mais é do que os benefícios contínuos pagos habitualmente, corriqueiramente, mensalmente pelo INSS, e não do conhecido e popular BPC. E mais uma vez, a interpretação aqui do 124 da Lei 8213 também nos conduz a isso quando exclui dessa possibilidade de acumulação aqueles que já recebem pensão por morte
ou auxílio acidente. Se fosse o BPC, não haveria sequer a necessidade desta exclusão. Então fica muito claro, pessoal, que o objetivo da medida provisória não tratou aqui de excluir aqueles que recebem esse popular BPC, mas sim outros benefícios intrínsecos, né, ao INSS. O que eu quero dizer com isso? Aqueles que são diretamente concedidos pelo INSS, o que não é o caso desse popular BPC, que eu vou mostrar para vocês aqui, tem caráter assistencial. Ele de fato é pago pelo INSS, mas tem natureza, vamos dizer assim, jurídica diversa, inclusive outro amparo legal. Pessoal, este BPC, que é o chamado, né, BPC da Assistência Social, ele está previsto lá no artigo 203 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. E aí vem aqui o inciso 5 dizendo: garantia de um salário mínimo de benefício à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprova não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida de sua família, conforme dispuser a lei. Ou seja, a Constituição remeteu, portanto, ao legislador ordinário esta regulamentação, o que foi feito pela Lei 8742, chamada Lei Orgânica da Assistência Social. E este BPC de natureza assistencial, que, insisto, não é aquele tratado pela medida provisória 936, está regulamentado lá nos artigos 20 e 21 da Lei 8742 de 93. Então, a primeira premissa para constituirmos o nosso raciocínio, pessoal, já está feita. É que os benefícios de prestação continuada que estão elencados ou mencionados na medida provisória não se confundem com o BPC assistencial, mas sim todo e qualquer outro benefício pago pelo INSS, como, por exemplo, a aposentadoria, que é o grande objetivo aqui, né, de esclarecimento nessa videoaula. Então, pessoal, tanto na live quanto posteriormente eu discuti com vários colegas a melhor interpretação da medida provisória 936. Isso antes mesmo da edição da portaria que nós vamos tratar ao fim deste vídeo. E na época já era dúbia a interpretação acerca da possibilidade ou não de suspender um contrato de trabalho, por exemplo, de um aposentado, por ele já receber aposentadoria, ou seja, um benefício de prestação continuada, né, junto ao órgão previdenciário. E quais eram os argumentos? Os que foram levantados não só na live, como outros que colhi e refleti também. Primeiro, a MP 936 não veda, né, expressamente. Se ela não veda, mas mesmo assim será possível concluir pela impossibilidade de adoção da redução de jornada e salário ou da suspensão de contrato dessas pessoas que recebem esses benefícios de prestação continuada, não há uma vedação expressa, mas qual que é a sistemática total? E aí a gente vem por um ponto muito importante, que é a lógica da criação dessa medida provisória. E ela está, né, ela foi criada sobre um tripé, que é o Estado, o empregado e o empregador, todos convergindo para a manutenção do emprego e para uma garantia de renda mínima. Prova disso é que todos, teoricamente, cedem. O empregador mantendo o emprego, muitas vezes pagando parte da remuneração ou a chamada ajuda compensatória. O trabalhador, né, firmando um acordo individual, dependendo da faixa salarial, caso ele receba, né, nessa hipótese, até R$ 3.135 ou mais de R$ 12.200, né, arredondando aí os valores. Este empregado, então, ele também cede na medida em que ele vai ter uma perda remuneratória em qualquer dos cenários. E também, né, o Estado, porque ele sim vai pagar este benefício emergencial, que nós chamamos de BEPER e que a portaria veio denominá-lo de BEM. No entanto, se você tirar um destes tripés, feriria na concepção interpretativa toda essa lógica e tudo que sustenta a medida provisória. Então, a partir do momento, como a gente viu anteriormente, que a medida provisória diz que este trabalhador que já recebe um benefício de prestação continuada do INSS, como a aposentadoria, se ele não tem direito a este benefício emergencial,
implicitamente pode-se entender que há uma vedação de que ele tem o seu contrato suspenso ou sua jornada e salário reduzida. Esta é a tese aqui que estamos apresentando neste momento. Outra coisa, é feito este acordo de redução de jornada ou de suspensão do contrato de modo individual, diante do momento excepcional em que vivemos, o que foi chancelado pelo Estado. E sabemos que não há, de fato, muito poder de negociação entre patrão e empregado. Na verdade, este trabalhador ele irá aderir àquela oferta apresentada pelo empregador. E neste contexto, em que ele é hipossuficiente, é muito mais razoável se imaginar que toda essa construção só é possível se existir uma contrapartida do Estado. Se não voltaríamos àquela redação da medida provisória número 927, que previa a suspensão do contrato de trabalho sem nenhuma contraprestação durante 4 meses, o que no dia seguinte já caiu por terra e foi revogado, diante das flagrantes ilegalidades, inconstitucionalidades, e do absurdo social que era aquela previsão legislativa. Então, a ausência dessa contrapartida pode macular, ou poderia macular, todo o acordo individual em se tratando, repito, daquelas pessoas que já recebam algum benefício de prestação continuada do governo, como a aposentadoria, ok? E, por fim, o último argumento que é utilizado para, mesmo antes da portaria que eu aqui vou tratar, haver este impedimento de suspender o contrato de trabalho ou de reduzir a jornada de salário, está na garantia de renda mínima. A lógica da medida provisória está expressa nos seus primeiros artigos, é garantir uma renda mínima para o trabalhador. A partir do momento em que isso já não é mais garantido, como então ela se sustenta? Isto é, como se sustenta um acordo individual firmado sem essa contrapartida, sem essa garantia mínima? Então, pessoal, eu trouxe aqui para continuarmos a reflexão, inclusive após vocês assistirem esse meu vídeo, dos argumentos, dos fundamentos que podem ser utilizados para a impossibilidade de se firmar um acordo individual de suspensão do contrato de trabalho ou de redução de jornada e salários para aqueles que já recebem algum benefício do INSS, como a aposentadoria, com a exceção dos que recebem a pensão por morte e o auxílio doença acidentária. Esses não há divergência, não há problema algum. E agora, pessoal, para fazermos um contraponto, trouxe aqui também as reflexões que tivemos na nossa live, que está aqui disposta no nosso canal, o vídeo muito bacana, é extenso, está ali em torno dos 30 minutos, essa discussão se inicia, e também é que eu colhi com diversas outras pessoas, em grupos de WhatsApp, em conversas por telefone. Então, quais são esses argumentos pela possibilidade jurídica da suspensão desses contratos, mesmo estes trabalhadores não tendo direito ao benefício emergencial? A primeira é justamente o mesmo argumento. Ora, se a medida provisória não veda, não há então que se falar na impossibilidade. É possível sim essa suspensão. O segundo argumento reside justamente no julgamento do STF, que chancelou a possibilidade, a constitucionalidade dos acordos individuais. Entendendo que se trata de um momento excepcional, essa excepcionalidade abarcaria, portanto, a celebração desse acordo individual de redução, que implicaria na redução da remuneração do trabalhador, ou mesmo até na ausência deste benefício emergencial. Então não haveria ali nenhuma ilegalidade. Outro argumento também que levantei é o seguinte: o artigo 2º, inciso 2 da MP, prevê como um dos objetivos dessa legislação emergencial a garantia da continuidade das atividades laborais e empresariais. Então, nesse contexto, se justificaria suspender um contrato ou reduzir a jornada de um aposentado, ou seja, daquela pessoa que já recebe um benefício do INSS e, portanto, não vai ter direito ao benefício emergencial. E, mesmo prevendo a renda mínima, a lógica, mais uma vez, da medida provisória já está assegurada para esses que já recebem algum benefício do INSS, ou seja, eles terão alguma remuneração, algum valor, ainda que não oriundo do seu contrato de trabalho, para a sobrevivência, insistindo que se trata de um momento emergencial.
Então, pessoal, essas foram as duas correntes, essas duas grandes discussões que existem até os dias de hoje e que antecederam, né, a edição da portaria. No entanto, com a edição da portaria 10486 de 2020, eu sinceramente não vejo outra possibilidade a não ser acatar a primeira corrente, vamos dizer, doutrinária, corrente de pensamento, que é justamente pela impossibilidade de suspender um contrato de trabalho ou de reduzir a jornada de trabalho por acordo individual daqueles que já recebem algum benefício do INSS de prestação continuada, como, por exemplo, a aposentadoria. Isto porque o artigo 4º da portaria 10486 é explícito. O que ele diz? O bem, que é o benefício emergencial, não será devido ao empregado com redução proporcional de jornada de salário ou suspensão de contrato de trabalho que estiver em gozo de benefício de prestação continuada do regime geral da Previdência, ressalvados os benefícios de pensão por morte e auxílio acidente. Ou seja, repete o texto. Ok? Então está dizendo aqui que o benefício não será devido a essas pessoas. Até aqui, nenhuma novidade. A novidade vem no parágrafo 2º, que é explícito no seguinte sentido: é vedada a celebração de acordo individual para redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou para suspensão temporária do contrato de trabalho com o empregado que se enquadre em alguma das vedações à percepção do bem, benefício emergencial, previstas neste artigo. Ou seja, está dizendo aqui explicitamente que o aposentado não pode ter o seu contrato de trabalho suspenso mediante um acordo individual, justamente pelo fato dele não receber o benefício emergencial. Eu estou dizendo aqui o aposentado, gente, porque foi o objeto de maior polêmica, de maior controvérsia, talvez seja a situação mais comum. Mas friso que se aplica a todo aquele que receba um benefício de prestação continuada junto ao órgão previdenciário, né, o INSS, exceto, né, os benefícios pensão por morte e auxílio acidente. Então, pessoal, eu não me arrisco a orientar quem quer que seja, após a edição desta portaria, a suspender ou reduzir a jornada de um aposentado. Isto confirma o que nós conversamos na live, fizemos, né, várias reflexões, no sentido de que não é possível, não é razoável a suspensão desses contratos de trabalho na medida em que o trabalhador não terá nem a remuneração do empregador, no caso de suspensão, ou ela parcialmente diminuída, né, minorada, em razão de uma redução de jornada e salários. Então ele não vai ter o benefício emergencial para complementar, ainda que parte, garantir aquela renda mínima. Então, na minha visão, a portaria espancou qualquer dúvida interpretativa. Que fique claro que, como também muitos colegas já disseram, pode-se alegar futuramente que, diante da omissão da medida provisória, não poderia esta regulamentação, ou seja, a portaria 10486 de 2020, vir e vedar uma possibilidade, né, de suspensão ou redução de salário por meio de acordo individual. Então este é um argumento de fato que pode ser utilizado, mas me parece que, diante da lacuna legislativa da interpretação mais abrangente, que a portaria não estaria eivada desta ilegalidade. Insisto que são primeiras impressões de um tema absolutamente controverso e absolutamente interessante e instigante. Pessoal, para a gente finalizar, eu insisto também em lembrar que o que está vedado pela portaria é o acordo individual. Neste contexto, nada impede que haja uma negociação com o sindicato e se suspenda ou reduza a jornada e salário de trabalhador que receba o benefício de prestação continuada como aposentado via sindicato, via negociação coletiva. Por óbvio que será natural que o sindicato dos trabalhadores exija alguma contraprestação, como, por exemplo, e aí seria a minha sugestão, que dê inclusive na live um pouquinho em contexto diferente, no pagamento da ajuda compensatória, pelo menos no valor do benefício emergencial. O raciocínio que eu fiz à época antes da portaria seria, olha, e se admitirmos a legalidade dessa suspensão contratual de um vínculo empregatício de um aposentado, desde que o empregador arcasse com a ajuda compensatória
em valor idêntico ao benefício emergencial, que aí teríamos toda uma lógica preservada, né? Foi o que eu lancei na época. Diante da portaria, esta minha ideia fica um pouco prejudicada, mas não deixa de ser uma alternativa. Sobretudo, pessoal, para aqueles que já suspenderam os contratos, por exemplo, desses aposentados. E aí, o que eles vão fazer? Essa é uma grande polêmica e eu confesso a vocês que eu não tenho ainda uma opinião 100% formada. Eu entendo que essa suspensão, a princípio, é válida, diante da divergência de interpretação até já existente. Óbvio que isso vai ficar para o Ministério da Economia, no primeiro momento, discutir e definir, e posteriormente para a Justiça do Trabalho. Mas após a portaria, não vejo como sustentar esta suspensão. Então, ou teríamos que convocar esse trabalhador de volta, ou assumir um risco jurídico de lá na frente essa suspensão ou redução de jornada ser tida como ilegal. E, pessoal, também na live comentamos, ora, o que fazer então com esses trabalhadores? E aí, a sugestão, né, e não vejo também outro caminho, será a adoção das medidas previstas na medida provisória 927, notadamente, né, antecipação de férias, banco de horas, teletrabalho, né, já que muitas vezes as pessoas estão em grupo de risco, então utilizar de outras alternativas a fim de preservar o emprego, mas que não aquelas da medida provisória 936. Pessoal, eu agradeço a vocês a atenção, ratifico aqui o pedido para que vocês se inscrevam no meu canal, para que ativem o sininho e recebam as notificações sempre que tiver vídeo novo e que também me sigam nas demais redes sociais, onde continuamos e continuaremos discutindo este e outros temas. Elas estão aqui logo a seguir e principalmente no Instagram, onde eu sou mais atuante, sigam Bahia sem H, Julio. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.